Boa noite, tudo bem? Estou aqui em Toronto, no Canadá, para a live prometida sobre o review dos 2 primeiros dias do Congresso Swiss 2018 da Sociedade de Weight Training and Endurance Specialist aqui no Hotel Hilton em Mississauga, do lado de Toronto, no Canadá. Eu vou esperar uns 2 minutos para o pessoal ir entrando aqui na página, no canal da Fon Roller Brasil no YouTube, para a gente fazer um review dos 2 primeiros dias desse congresso de alta performance, de reabilitação. 5 temas principais: bodybuilding, powerlifting, weight training, sports nutrition e reabilitação, tá? Deixa eu arrumar aqui. Ok. Pessoal, já antecipando que nós estamos começando a utilizar as lives no canal do YouTube para que vocês tenham acesso de forma indefinida, né, do conteúdo que a gente passa, sem ter nenhum problema de ficar apenas 24 horas no ar, como é a questão do stories do Instagram, tá? São 21 horas Brasil, 20 horas aqui em Toronto. Já vou começar, só tô esperando aqui o pessoal se organizar para entrar na página. Vamos lá. Bem, nós tivemos no primeiro dia o treinador Lorne Goldenberg, treinador com experiência de 20 anos na National Hockey League, a NHL. Atualmente trabalha no Pittsburgh Penguins em alta performance e também atua com atletas de golfe. E o tema da palestra dele foi Progressions and Regressions of Strength Exercise. Então, progressões e regressões na sala de musculação para treinamento de força. Foi muito interessante porque nós visualizamos que o que a gente comenta nos workshops, nas clínicas especiais, vem ao encontro do que é utilizado tanto nos Estados Unidos como no Canadá, nos principais esportes de alta performance do mundo. Então citamos, no Brasil a gente tem, nós temos o costume de visualizar o futebol de campo, né? Enquanto nos Estados Unidos temos o soccer, nós temos outros esportes de aceleração, freagem e desaceleração, que são beisebol, hóquei no gelo, futebol americano, basquete, lacrosse,
principalmente esses. E as progressões e regressões, elas são a parte cinesiológica e biomecânica, ela tem uma base sólida e ela é constante em quase todos os esportes. Então, quando a gente conversa e explica e debate com os nossos alunos em relação a planejamento na sala de musculação, a gente sempre bate na tecla de que precisamos encontrar as musculaturas que estão em desequilíbrio ou que estão em encurtamento, com dominância, e precisamos mobilizá-las para então reativar as musculaturas inibidas, fracas, para então começar um processo de repadronização de movimento para no final integrar um movimento complexo. Por que eu fiz esse resumo? Porque basicamente toda a palestra do Lorne foi baseada nos planos frontal e transversal, que seriam as lateralizações e os movimentos de rotação, em que ele visualiza a necessidade do equilíbrio do quadril, da pelvis, do joelho e do complexo do ombro nesses dois planos, e suas musculaturas primárias, secundárias, estabilizadoras e que geram compensações. Então, muito interessante como ele utilizou os exercícios multiarticulares, agachamento, afundo, levantamento terra, overhead squat, Romanian deadlift, mas todos eles num contexto de reintegração após uma reorganização da musculatura que estava inibida. Então foi algo em que a gente visualizou como os esportes americanos de altíssimo nível trabalham com seus atletas milionários e que precisam estarem saudáveis durante uma temporada longa, normalmente uma temporada de 6 a 7 meses, que tem uma fase inicial de classificação extensa, e o que faz a necessidade a importância deles é os playoffs. Então eles precisam chegar saudáveis, com força, potência e resistência específica. Ainda sexta-feira à noite a gente teve uma palestra excepcional com o tema de Legendary Powerlifting Workshop, que foi com duas lendas do powerlifting, a Eddie Cohen, que considerado o melhor powerlifting da história e que bateu 71 vezes o recorde do levantamento de peso no powerlifting, e Bill Kazmaier, que foi o primeiro strongman a ganhar 3 vezes consecutivos o título de campeão mundial. O que a gente visualizou nessa palestra foi: a gente tem muita impressão de que esses campeões, diferentemente do bodybuilding, que a gente vê muitos campeões com idade avançada, 60 anos, já com múltiplas lesões articulares, pela má técnica de treinamento e sobrecarga excessiva somente em relação às cargas e não em relação à técnica. Diferentemente, Ed Cohen já tem mais de 60 anos, está saudável, e a análise do curso foi os 3 principais exercícios, 3 big lifts, que são levantamento terra, deadlift, supino, bench press e
agachamento, squat, e a gente visualiza como a análise cinesiológica biomecânica tem de uma excelência gigantesca. E o que a gente pode citar? Alguns detalhes em relação ao core, ao bracing, a estabilidade da upper lats, upper body strength. Então, como o ED maximiza a necessidade de estabilidade da parte posterior do tronco para gerar o máximo desenvolvimento da cadeia anterior, seria no supino, peitoral, no agachamento, a parte anterior do quadríceps, e até no levantamento terra, no momento da primeira puxada. Essa necessidade de estabilidade da escápula, engajamento do grande dorsal, é de extrema importância para que se execute uma progressão de carga com segurança da coluna vertebral, do quadril e dos ombros. Outro detalhe muito importante é como ele fala do open groin, que seria o trabalho dos adutores nos levantamentos terra e no agachamento. Então a gente vê muito treinamento para melhora de carga que maximiza o agachamento tradicional, o levantamento terra convencional, e a gente sabe que os adutores, principalmente o adutor magno, ele numa profundidade acima de 70 graus de flexão do quadril, ele age como um extensor do quadril, então ele vira um fortíssimo extensor do quadril devido à inversão de ação dos adutores. Então a gente começa a visualizar como eles variam o agachamento sumô e o levantamento terra sumô para que continue aumentando as cargas, mas com segurança, tá? Muita técnica, então. Detalhe, powerlifting, né? A gente é um trabalho, por ser muito mais neural, de adaptação de tendão, do que bodybuilding, que é adaptação muscular, né? Então, bodybuilding e o treinamento de força na escola americana, na escola canadense, ele é muito mais aplicável ao dia a dia, porque ele é o modelo de se treinar todos os esportes de performance. Como no Brasil nós temos uma adequação dos métodos de treinamento de força para o futebol de campo, devagarinho está evoluindo, ao contrário dos Estados Unidos e da Europa e do Canadá, em que a base dos esportes são o treinamento de força, né? Até o soccer tem um treinamento de força maior, com uma ênfase maior nos exercícios básicos do que no Brasil. A gente visualiza como existe muita pesquisa, existe muita transferência para a sala de musculação ou esporte. Vamos falar agora de hoje de manhã. Tivemos uma palestra muito interessante sobre Effective Back Training for Strength. A gente fala back training e todo mundo pensa grande dorsal, né? Treinamento de costas, mas back training é todas as costas. É desde a parte cervical, passando para a parte torácica, chegando à parte lombar, toda essa estabilidade. Foi ministrado por dois coaches, Chris Duffin e Brandon Sen, do Kabuki Strength, que é uma empresa de Portland, no Oregon, que trabalha com powerlifting de elite e esportes de performance também.
basicamente se trabalhou a forma ideal, óptima de transferência de energia, tá? Passando pelo bracing e pela mecânica da espinha torácica, a espinha vertebral, e entrou dentro da física em relação aos vetores específicos, as linhas de ação, os vetores específicos, a necessidade da melhora da capacidade de força. Então, partimos de que a estabilização do core é premissa básica para uma ótima transferência de energia, de que o diafragma na parte do tronco e a pelvis na parte do quadril são fundamentais para manterem essa estabilidade do core e para que esse vetor de força consiga ser específico para as necessidades de estabilização de toda a parte posterior das costas. Então, basicamente, lower back ou a parte da lombar, ok? Então, eles analisaram todos os vetores de força e deram atenção aos vetores de carga axial, né, que entram por cima da cabeça e vão até a parte dos pés de uma linha vertical, como sendo mais seguros para o treinamento das costas, e citaram overhead press, levantamento terra e agachamento, e contrabalancearam em relação aos vetores tradicionais, que são os postero-anteriores, que seriam as remada sentada e puxada, pull down, e a problemática dos vetores axiais com blend, que são vetores com misturas de linhas de ação, como as remadas curvadas, remada serrote, em que não seriam ideais somente essas execuções para o trabalho das costas, ok? Então, necessidade de estabilizar, maximizar a carga, a magnitude da carga em vetores axiais, para que tenhamos uma adaptação um pouco mais segura da lower back e de toda a parte posterior do tronco. Depois tivemos uma palestra com o treinador Paul Cagney sobre shoulder alignment for strength training, ou seja, alinhamento do ombro para treinamento de força. O Paul trabalha na empresa Postural Sports Performance há 20 anos e atua também em golfe, em tênis e na hockey, na NHL. E basicamente ele falou que da necessidade da ideal ativação do diafragma e como ele tem uma conexão com a parte da coluna cervical. Falou sobre como aplicar, manipular o máximo de exercícios possíveis para desafiar a reorganização das funções do cérebro. Então, trabalhar com isometrias, trabalhos excêntricos, trabalhos isoinerciais,
trabalhos em vários ângulos, em posições encurtadas, em posições alongadas, conforme a teoria do comprimento-tensão. E muito interessante ver que quando ele fala do alinhamento do ombro, ele já transfere para os 3 planos de movimento: sagital, frontal e transversal. E basicamente o frontal e o transversal, ele tem uma preocupação grande em relação aos músculos que estão encurtados e os músculos que estão inibidos. Aquilo que a gente já comentou várias vezes em outras lives, em outros momentos que eu estive ao vivo, em que a gente tem uma lista de músculos tônicos, uma lista de músculos fásicos, a gente tem as ações cinesiológicas conforme o plano articular, e que a gente precisa entender como a escápula estabiliza e mantém o ombro num alinhamento ideal para gerar movimentos, principalmente overhead movements acima de 90 graus. E como a gente precisa entender o ritmo escapulo-humeral, né? E que toda a reorganização do ombro parte de mobilidade da musculatura encurtada, reativação da musculatura inibida. E aí voltamos para toda a manipulação dos exercícios e dos meios de treinamento. Pode ser com ações isométricas, excêntricas, parciais, com elásticos, com cabos, com aparelhos, com pesos livres, conforme a necessidade do cliente. Uma das palestras mais esperadas foi do Dr. Stuart McGill, né, da Universidade de Waterloo, no Canadá, que especializa, nos maiores especialistas da biomecânica da espinha vertebral. Sua palestra é baseada no seu livro Gift of Injury, juntamente com o Brian Carroll, ex-campeão de powerlifting, que uns 5 anos atrás teve uma lesão grave na coluna e que procurou o professor, e o professor falou que mesmo ele tendo uma degeneração, uma ruptura óssea vertebral, em 2 anos ele voltaria a competir, e o que ocorreu, né? Então contou a história de como o corpo tem uma altíssima capacidade de renovação e de como nós precisamos ter algumas fundações, algumas leis que a gente precisa seguir e nunca esquecer durante exercícios como agachamento, levantamento terra, desenvolvimento de ombro, supino, tá? Que seriam essas. Precisamos de estabilidade e stiffness ideal, rigidez ideal, né? Proximal, para que a mobilidade dos membros mais distal possa ocorrer de forma livre e segura. Então isso é um link que ele fala, um link para sempre, de que não podemos ter um excesso de mobilidade na coluna, principalmente lombar, e sim estabilidade lombar e mobilidade ao redor dela. Segundo, que nós treinamos para adaptar tecidos, né? Então, a maioria dos bodybuilding treinam para adaptar musculatura, e os treinamento de força, a base neural, de neural drive, nós treinamos para adaptar tendões, ossos, e essa adaptação é um pouco mais longa, uma média de 5 a 7 dias. Então, precisamos ter um programa
altamente técnico e que respeite o tempo necessário para a adaptação dos nossos tecidos. E a terceira grande dica: entender os mecanismos de lesão. Então precisamos entender cinese e biomecânica para que, sabendo quais movimentos causam lesão, a gente fica mais fácil de ir atrás de prescrever movimentos seguros, tá? A última palestra do dia interessante foi um painel de reabilitação, uma mesa redonda que nós sobre protocolos seguros para treinamento para o supino, bench press, e como o ombro é um ponto essencial de equilíbrio e de potencial lesão na execução do supino, né? Nesse painel de reabilitação tivemos um mix de doutores e treinadores: Dr. Eric Serrano, Dr. David Leaf, Dr. Ken Kinakin, Dr. Jordan Shallow, Dr. Mike Leahy, mais Matt Winning, Ryan Feely, James Fottit e Annette Verpilot. Todos eles participaram, e o que eu posso falar é de que o ombro, nós precisamos entender que a técnica de execução do ombro, do supino, ele é muito crítico, principalmente porque caso tu não for atleta de powerlifting, ou seja, que tenha necessidade de treinar no supino, muitos treinadores preferem não utilizar o supino e utilizar outros exercícios acessórios, tipo o crucifixo com halteres, por respeitar a linha de ação das fibras do peitoral, né? Então sabemos pela curva comprimento-tensão que nós precisamos que o músculo trabalhe de maneira completa, desde a sua porção alongada até a sua porção encurtada. E se a gente for ver a linha de ação da barra de supino num ângulo de 90 graus com a barra, nós acabamos trabalhando muito a parte do meio, a parte média das fibras, né? Então, muito fácil de a gente exceder a carga, porque na parte média, no ângulo perpendicular de 90 graus, nós temos muita força, diferentemente da parte alongada e a parte encurtada, que a gente é muito fraco. E por ser uma execução com tendência a ter movimentos explosivos, a gente acaba gerando desequilíbrios no ombro em relação aos seus planos, mantendo uma postura com encurtamentos e inibições em várias musculaturas, e a necessidade de dar um passo atrás, realinhar o ombro, entender que a escápula em retração, em neutro, ela gera um alinhamento ideal do ombro na execução do supino. A manutenção dessa retração escapular em neutro, ela é essencial para que, ao fazer a flexão do ombro, a adução do ombro, nós tenhamos nenhum tipo de pinçamento, nenhum tipo de impingement do ombro, de que ao executar um movimento com halteres, com técnica, a gente consegue gerar uma tensão ideal em porções da nossa musculatura
alongada e com execução em cabos, alternando em cabos, a gente consegue dar uma tensão em porções encurtadas. Então, sobretudo, a necessidade de alternar execução para peitoral com a barra, mas também com halteres e cabos e, sobretudo, com técnica, ok? Para finalizar, amanhã teremos o terceiro dia com outras palestras. Posso citar a palestra do Jim Wendler, que é o criador do método 5-3-1, né, de treinamento de força. Palestra do Dr. John Rusin sobre o criador do FHT, Functional Hybrid Training, então que alia muito treinamento neural com treinamento hipertrófico, do Dr. australiano Ian King, referência em treinamento no mundo, do Dr. Dale Bushberger, que vai falar sobre exercícios para tratamento de lesões no ombro. Teremos ainda o Dr. Jordan Shallow falando sobre mobilidade e estabilidade. Então, muita coisa ainda vai rolar de legal amanhã. E durante a semana teremos mais uma live sobre a continuidade do congresso aqui em Toronto, no Canadá. Bem legal. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu a live e convidar para acessar o link www.cursosdafonrollerbrasil.com.br www.cursosfonrollerbrasil.com.br e usar o cupom promocional hipertrofia para ganhar um super desconto na nossa clínica especial, que será ministrada dia 9 de dezembro em Porto Alegre, na Academia Bodytech, na unidade Monte Serra. Esse cupom promocional de hipertrofia somente estará disponível nesse link cursosfonrollerbrasil.com.br por 24 horas, ok? Aí você conseguirá um grande desconto nessa clínica especial sobre métodos avançados de hipertrofia, onde falaremos sobre duas coisas principais: parte teórica de como maximizar as adaptações hipertróficas, preservando a saúde articular, e na parte prática, organizando os métodos avançados, drop sets, clusters, rest pause, SST, MTUT, isométricos, mechanical drop set, excêntricos, como organizar, sempre baseado em evidências científicas, como manipular essa adaptação hipertrófica na sala de musculação, sobretudo com segurança para o seu cliente. Valeu? Agradeço a participação de todos. Até a próxima. Abraço.